Pois estamos de volta com roda de entrevista, que está conversando com Paulo Souza, presidente regional do Partido Verde. Por favor, Venceslau Pimentel. Ô Paulo, é o seguinte, já que o PP tem esse acordo com o Vanderlande de ceder espaço aqui, te perguntaria o seguinte, qual o espaço que a candidata presidencial Marina terá aqui em Goiás, né? E a expectativa de eleger bancada aqui em Goiás, deputado estadual federal? Boa pergunta, Venceslau. Nós, na eleição passada, apenas eu fui candidato a deputado federal, um pedido do deputado Gabeira e do presidente nacional Luiz Pena. E tivemos, na eleição passada, 6 candidatos a deputados estaduais. Nesta eleição, nós teremos 11 candidatos a deputados federais e 18 candidatos a deputados estaduais. E queremos fazer um palanque para a Marina. A Marina vem conseguindo imprimir no Brasil um debate imprescindível, um debate que eu diria da modernidade, um debate de que nós precisamos repensar o atual modelo de desenvolvimento da sociedade brasileira e da sociedade global. Um modelo que foi assentado há 200 anos. Nesse momento, precisamos repensar uma nova economia, precisamos repensar uma nova educação. E em Goiás, eu acredito que nós poderemos eleger o tema do Cerrado, do resgate do Cerrado com o palanque Marina. Eu espero poder fazer isso. E Paulo, e como que o PV recebeu aquela declaração do presidente Lula de que o partido era de uma bandeira só, o meio ambiente? Pois é curioso porque a senadora Marina vem conseguindo colocar para o Brasil não apenas o tema ambiental, mas apresentando suas propostas da chamada terceira geração de programas sociais, discutindo uma economia sustentável, propondo um desenvolvimento rural para o Brasil, ou seja, o PV consegue defender o seu próprio nome, que é o verde, que é o meio ambiente, mas tem uma proposta para além da questão ambiental. Paulo, voltando à questão da polarização, a gente vai aqui no diálogo por nacional e regional ao mesmo tempo, né? E voltando a essa questão, me vem a seguinte dúvida. Avaliando as pesquisas que divulgamos recentemente, nós observamos que o eleitorado de Marconi e o eleitorado de Iris Rezende, eles migram de um para o outro com muita facilidade. Onde é que se mostra isso? Quando se faz a simulação de Marconi contra Vanderlan, boa parte do eleitorado do Iris vai para Marconi. Quando se faz a simulação Iris contra Vanderlan, boa parte do eleitorado de Marconi vai para Iris. A hipótese dessa situação é que o eleitor estaria observando essa polarização, mas que, na verdade, ela é falsa. E que esses dois nomes, na verdade, não têm tantos votos consistentes assim. Esta é a via de trabalho da Nova Frente? Olha, eu acredito que sim, Altair, porque você observa, Vanderlan, ele não é conhecido. As pessoas que conhecem o Vanderlan, elas votam no Vanderlan. Por isso que ele tem mais de 50% em Senador Canedo. Nos bairros limítrofes a Senador Canedo, ele tem entre 15% e 20%. As pessoas, nós temos pesquisas pontuais, que as pessoas que estão em Porongatu, por exemplo, que conhecem Senador Canedo, votam no Vanderlan. Um voto pontual de Jalpaci, que tem um parente que mora em Senador Canedo, que já visitou, vota. Ou seja, Vanderlan não é conhecido. Eu acredito que a partir do momento que ele for para a televisão, que ele for conhecido, que ele demonstrar isso que ele demonstrou durante o processo de pré-campanha, de conciliador, de uma pessoa que dialoga, uma pessoa que escuta, uma pessoa que fez de Senador Canedo um município de referência estadual, eu acredito que é um veio que poderá ser explorado. O senhor concorda que essa polarização é falsa? Concordo que a polarização é falsa por 3 razões. Primeiro, ela é falsa porque, se você anda no Estado hoje, é sempre aquela briga da família que está e da família que quer entrar. Segundo, é falsa porque temos exemplos na política de que há espaço para se repensar outros modelos de desenvolvimento. E terceiro, porque a partir do momento que um candidato como Vanderlan, que é novo, que não foi governador 2 vezes, como os 2 candidatos, e nesse momento está entre 8% e 10%, tem uma brecha, tem uma oportunidade de crescimento. Pois é, mas Paulo, a situação é muito complicada. Dentro dos próprios partidos da Nova Frente, não há esse entendimento. Ou seja, muitos prefeitos, vereadores desses partidos do PP, do PR, estão
claramente dando apoio ao senador Marconi Perillo. Como explicar isso? O que aconteceu de não ter se conseguido trabalhar essa base diante da candidatura de Vanderlan? Eu acho que isso que o Renato colocou no início da nossa entrevista. Eu acho que nós temos um problema de fragilidade política partidária. E o Vanderlan está tratando isso com muita habilidade. No lugar dele estar ameaçando as pessoas, de estar com uma reação autoritária às pessoas, ele está procurando, como timoneiro, como coordenador, construir o consenso. Mostrar que ele é uma alternativa. O senhor acha que até o final, nesse processo, no início das convenções, por exemplo, alguns prefeitos, vereadores desses partidos vão voltar atrás e caminhar com a nova frente? O senhor acredita nisso? Eu acho que muitos já voltaram atrás. A partir do momento que esses prefeitos, essas lideranças, conhecerem melhor o Vanderlan, e mais que isso, conhecerem melhor o projeto que ele está propondo para Goiás, eu não tenho dúvidas que nós teremos um outro cenário. Aposta no programa eleitoral, Presidente, Paulo de Souza. Sim, eu aposto. Mudando do foco, o cientista social Michel Louvi, radicado hoje na França, ele é um dos teóricos do ecossocialismo. Segundo ele, não há possibilidade de desenvolvimento sustentável, de preservação ambiental nos marcos das relações sociais de produção capitalista. As suas ideias se identificam com esse projeto societário apresentado pelo Michel Louvi? Muito com ele, mas fundamentalmente com Ignacy Sachs. Para mim, um teórico que conseguiu trazer para a atualidade um tema com muita modernidade é o conceito de ecodesenvolvimento. Um conceito que, infelizmente, foi derrotado em 72, no Clube de Roma, quando surgiu a primeira discussão sobre modelos de desenvolvimento. Em 87, com o relatório Brundtland, coordenado pela, então, era presidente do Partido Trabalhista Norueguês, depois ministra do Meio Ambiente da Noruega, Arlen Brundtland, ela fez uma opção pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Hoje, o professor Sachs vem demonstrando com muita habilidade o quanto é importante repensar uma nova economia para a natureza. Nós precisamos repensar um novo modelo de sociedade, mas com base nos recursos naturais. Para mim, Renato, tanto o professor Louvi quanto o Ignacy Sachs estão conseguindo resgatar, no início de um novo milênio, um novo caminho. Um caminho de uma nova economia. Para isso, nós precisaremos de uma nova educação, de uma educação para a sustentabilidade. Presidente, outra questão, mudando do foco, o que motivou o seu distanciamento do PSDB, já que o senhor exerceu 2 anos de mandato de vereador na Câmara Municipal de Goiânia, ligado ao ex-prefeito União Bernais e ao PSDB. O que provocou essa ruptura? Olha, eu acredito que é imprescindível na política você não perder a sua coerência. Eu, quando fui para o Partido Verde, a convite do deputado Gabeira, foi no sentido de poder aprofundar as minhas convicções. Eu, pessoalmente, Renato, cansei daquela militância que nós fizemos, fraticida, dos partidos políticos. Eu acredito que você tem que fazer política com alegria, fazer política com altivez, fazer política reconhecendo no outro valor e não defeito. Eu, há pouco tempo, visitei o prefeito Willis Rezende para elogiar os parques que ele estava implantando em Goiânia. Algumas pessoas me perguntaram, mas Paulo, o Willis Rezende é nosso inimigo. Olha, ele fez o que muitos outros não fizeram. Então eu acredito, Renato, que nós precisamos resgatar as políticas públicas centrais como foco de desenvolvimento sustentável e não apenas porque está no partido A, partido B ou partido C. O Vanderlan, eu acho que está conseguindo imprimir isso. E foi também essa prática fraticida que o senhor citou aí, que tirou o senhor do PT? Olha, foi um momento difícil, foi um momento, como Marina, todos nós que passamos pelo PT, lembramos com saudade daquele momento de militância política, de debate, de discussão política. Agora, não dá para ficar no saudosismo, nós temos que dar um passo à frente, nós temos que amadurecer. E eu acredito que o Partido Verde está conseguindo apresentar para a sociedade brasileira, e eu espero poder reproduzir isso em Goiás, Reinaldo, uma alternativa de políticas sustentáveis. O Partido Verde hoje, na sua opinião, ele sobrevive em função, por exemplo, no Rio de Janeiro, com Gabeira e no campo nacional.
Se não fosse Marina Silva candidata, o Partido Verde teria a expressão que está tendo hoje, ou seja, a questão da personalidade, ela é mais forte hoje do que as legendas? Como é que o senhor vê isso? Esse é o problema da política. Infelizmente, enquanto não fizermos reforma política e não radicalizarmos a discussão sobre plataforma política, sobre voto distrital, sobre campanha, financiamento de campanha, nós teremos isso. O senhor aprovou ficha limpa? Sou muito a favor. Sou muito a favor da ficha limpa, mas com uma observação, Renato. Quem passa por administração pública encontra uma realidade de, às vezes, ele recebe um processo independente da sua conduta. Ele que tem uma conduta ilibada. Eu sou a favor do ficha limpa, mas a gente prestando bastante atenção na propositura de cada processo, sabe? Porque não adianta a gente ficar no maniqueísmo de dizer um candidato A tem um processo e, portanto, ele não é ficha limpa. Eu acredito que não. Nós temos que ver caso a caso.